Olá, então vamos para mais uma aula de bioquímica. Na aula de hoje nós vamos estudar os lipídios. O que a gente vai ver de lipídios? Nós vamos ver as características deles, as funções e os tipos, né? São vários tipos aí que vocês podem ver. Então, vamos lá começar com a nossa aula. Primeiro, vamos ver as características dos lipídios, né? Como na última aula eu falei, a gente agora vai estudar moléculas orgânicas, e moléculas orgânicas são aquelas que têm carbono na sua estrutura, né? Enfim, ou seja, lipídios são moléculas orgânicas. E aí, dentro das moléculas orgânicas, quando vocês forem ver lá na química orgânica, né, a gente tem grupos funcionais. E um desses grupos funcionais é o éster. O que é o éster? O éster é quando a gente tem, pensa numa molécula orgânica, daquela cheia de carbono, né? Aí pensa lá no meiozinho da molécula. A gente tem lá um carbono, só que esse carbono ele está ligado a dois oxigênios. O primeiro oxigênio está ligado aqui na lateral, no meio da cadeia carbônica toda. Tem lá, em vez de ter só carbono, a gente tem um carbono aqui e um oxigênio aqui no meio. Um oxigênio intrometido lá no meio da cadeia carbônica. Aí, esse oxigênio aqui, ele está ligado ao carbono e tem outro oxigênio ligado aqui em cima por uma dupla ligação. Então, a gente tem o quê? Um C, dupla O, oxigênio, tá bom? Então, é um carbono ligado a dois oxigênios no meio de uma cadeia carbônica. Isso é um éster, beleza? Por que eu estou explicando isso? Porque os nossos lipídios são ésteres. Ele tem esse grupo funcional no meio da cadeia carbônica, tá bom? E aí, como que a maior parte dos lipídios, dos ésteres, né, são formados? Tem lá um grupo que chama álcool, né? Aí esse álcool tem vários álcools diferentes, variadas cadeias carbônicas, né? O que importa é que tem um grupo hidroxila, tem um OH ali. E aí, esse álcool, ele se junta a um ácido graxo. E ácido graxo é quando ele tem um carbono também ligado com uma dupla ligação aqui no oxigênio e ligado a uma hidroxila, um OH aqui, fora da cadeia carbônica, né? No cantinho lá. Então, a gente tem esse álcool ligado ao ácido graxo, e aí ele forma, quando os dois se juntam, perde uma molécula de água, né? E aí se junta aqui, fica o oxigênio lá no meiozinho, segurando os dois bonitinhos, segurando uma cadeia carbônica aqui, outra cadeia carbônica aqui, e isso forma um éster, tá bom? Então, aí embaixo coloquei pra gente entender melhor isso. A gente tem lá o glicerol, que é um tipo de álcool. Quando termina assim com ou, é de álcool, tá bom? E aí a gente tem o glicerol, que é um tipo de álcool, que é o que constitui a maior parte dos nossos lipídios. E a gente tem também um ácido graxo aí genérico, tá? Não tá especificando, não. E aí, repare aí, tem duas hidroxilas, né? Um OH aqui do álcool e um OH aqui do ácido graxo. O que vai acontecer? Lembra lá na aula passada que eu falei da ligação entre um sacarídeo e o outro, que junta aqui, fica o oxigênio lá? A mesmíssima coisa que acontece aqui, viu, gente? Tem duas hidroxilas aqui, ó. Aí uma delas fala o quê? Nossa, que hidrogênio bonito que você tem aí, hein? Ela vai e rouba o hidrogênio aqui do outro hidroxila. Essa hidroxila aqui, pobrinha, ficou sem oxigênio nenhum. E as coisas não gostam de ficar sozinha, né, gente? Ninguém gosta de ficar sozinho. Então, o que vai? O que vai puxar lá o que está mais perto dele. Vai lá e puxa outra cadeia carbônica, tá? Por exemplo, aí, vamos pegar o glicerol aí. A hidroxila do glicerol foi lá e roubou a hidroxila lá do ácido graxo, o hidrogênio, né, do ácido graxo lá, o primeiro, assim, na linha, né? Foi lá e roubou. Aí ficou esse oxigênio do ácido graxo lá, tipo assim, sobrando, dando sopa, né? Ele falou o quê? Vem cá, carbono. E foi lá e puxou o carbono do glicerol. E aí ficou, se vocês olharem aí na terceira estrutura, que é o lipídio, olha aí, tem um carbono ligado no outro carbono para oxigênio. Então, o oxigênio está aqui sozinho, falou assim, não vou ficar sozinho de jeito nenhum. Foi lá e puxou outro carbono e ficou segurando os dois carbonos ali, tá? E formando um éster. Ok, então essa parte aí deu a entender, né, como que ocorre essa ligação, como que forma o éster. Só lembrando que nem todo éster tem que ter ácido graxo, tá, gente? Nem o glicerol, o álcool lá. O importante é que tenha éster, mas a maior parte é formado por glicerol e ácido graxo, tá bom? E aí, olha aí, vamos reparar outra coisa na estrutura química. Olha esse ácido graxo. Tá vendo que tem um R circulado aí de vermelho?
não é à toa, né? Se você pegar uma tabela periódica, não tem nenhum R lá. Não tem nenhum elemento químico R. O que esse R significa? É radical, tá bom? Então, o que é o radical? É uma cadeia carbônica variável. Então, pode ter lá 3 carbonos ligados a oxigênios, a hidrogênios? Pode. Pode ter 4? Pode. Pode ter 5? Pode. Super variável, tá? Pode ter outros elementos químicos ali no meio também. Esse R, esse radical, ele é variável. Então, vai mudando de ácido graxo para ácido graxo, tá? Mas aí, esse R, ele consiste em quê? Cadeias carbônicas apolares, tá bom? E o que é uma cadeia apolar? É uma cadeia que não tem polo. Então, puxando lá da química de novo. Polo é quando tem um elemento químico que ele vai puxando os elétrons assim, ó, dos outros que estão tudo por perto, assim. Vai catando elétrons de todo mundo e vai aglomerando os elétrons tudo dentro dele, assim, ó. Fica uma nuvem grande de elétron. E essa nuvem grande de elétron a gente chama de um polo. Forma um polo ali na molécula. Fica tudo ali cheio de carga negativa de um lado e do outro fica sobrando positivo, né? E aí a gente fala que formou um polo nessa molécula. E se ela é apolar, ela é sem polo. Então, ela não tem polo, não tem nenhuma molécula lá que se destaca, assim, no meio das outras, puxando elétrons, tá? Então, a maior parte dos lipídios, desse radical, dessa cadeia carbônica, ela é apolar. Ela não forma polo. Mas quer dizer que no lipídio não tem nada que forma polo? Não. Olha aí os oxigênios, eles puxam, né? Eles têm essa tendência de ficar puxando elétron dos outros. Então, o oxigênio, ele forma polo, sim. Então, você vai ter pequenos polos formados lá na molécula. Mas pensa, essa molécula aí, qualquer, ela é pequenininha, né? Lá pra frente, vocês vão ver, tem umas moléculas assim, gigantes, que o oxigênio, ele é desprezível, sabe? Então, a gente pode falar assim, o lipídio é apolar. A gente pode falar isso, porque a maior parte dele é apolar. Isso leva à nossa última conclusão química, que é o quê? A ligação dele com a água. Por quê? A gente viu na química que semelhante atrai semelhante, não é isso? Só que isso quer dizer o quê? Né? Que polar se liga bem com polar e apolar com apolar, né? E a gente sabe da química também, da segunda aula de bioquímica, né? Que a água ela é polar. E aí, se a água é polar e o lipídio é apolar, ele vai misturar bem? Não vai bater, sabe? Não vai dar lá. Coloquei até uma piadinha aí sobre isso, olha aí, é engraçadinho. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se ele não se dá bem com a água, ele é hidrofóbico, tá? Ele tem medo da água, ele não se relaciona com a água, ele tem fobia de água, tá? Então, por ele ser apolar, ele também é hidrofóbico, tá? Isso é importante no nosso corpo, né? Saber na plasmática que tem isso, é realmente importante essa questão da polaridade, essa questão química, né? Enfim, vamos dar continuidade nessa aula, agora a gente vai ver as funções. Primeira função, mais importante, estrelinha para ela é reserva energética. Coloquei até a imagem, né, de uma pessoa que está com uma grande reserva energética, né? Que ela tá cheia de lipídios lá, então é bom para ela, né? E na aula passada eu também falei um pouco de lipídios e função energética, né? Vamos relembrar aí, porque os lipídios, eles são, dentro do nosso corpo, a molécula que carrega mais energia. Quando a gente quebra a molécula de lipídio, ela libera muita energia. Energia para respirar, energia para andar, energia para falar, para pensar. Então, o lipídio ele consegue liberar muita energia. Só que ele não é muito usado no corpo, porque para quebrar essas ligações, lembra que eu falei que é grande, o lipídio é muito grande, cheio de cadeias carbônicas, né? Então, para a água ir lá e quebrar, até ela quebrar tudo, sabe? Tipo assim, tem que quebrar essa daqui, depois essa tem mais uma aqui embaixo, depois tem mais outra aqui, tem mais outra. Tipo assim, muitas coisas para quebrar, uma cadeia muito grande. Então, demora, é um processo que demora. Libera energia, bacana, só que demora. Então, não é muito viável para o corpo esperar liberar essa energia. Prefere queimar várias moléculas de carboidrato que não é tão energético, mas que é rapidão, vai lá e pá, foi e liberou, tá bom? Mas tem essa reserva energética que é importante. Uma hora que não tem carboidrato, né? O carboidrato se alimentou lá,
Ele queimou tudo rapidinho e depois o quê? Vai ficar, você vai comer de novo? Vai comer de 5 minutos? Não, né? Aí vai lá e até consumir todo o carboidrato já dá para ir quebrando e liberando o lipídio aos pouquinhos, né? E isso leva a outra função, que é isolante térmico, né? Gordura é um excelente isolante térmico. Eu coloquei a fotinha dos ursinhos polares aí dormindo da neve. Então, tipo assim, neve é bem gelado, né? E vocês veem que eles estão bem confortáveis dormindo na neve. Por quê? Por que eles não estão lá tremendo de frio igual a gente faria? Porque eles têm uma camada grossíssima de gordura. E aí a gordura não deixa, né? Trocar o frio da neve lá com o calor do corpo. Então, ele funciona como um isolante térmico. E também como elétrico, tá bom, gente? Isso é muito importante. Não sei se todo mundo está familiarizado com os neurônios, né? Mas aí eu coloquei uma imagenzinha de um desenho de um neurônio. E eu quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aí amarela dele. Essa partezinha amarela é lipídios, tá? Lipídios com proteína. E chama-se bainha de mielina. E por que ele é importante? Porque o nosso neurônio, ele transmite impulsos nervosos. Impulsos nervosos é o quê? São impulsos elétricos. É como se liberasse pequenos choques. Toda hora libera choque, choque, choque. Imagina que você tem um fio desencapado liberando choque. Vai dar curto-circuito, né? Não é interessante dar curto-circuito na nossa cabeça, né? Então, para proteger o nosso corpo disso e para melhorar também para o impulso ir rapidão, ele coloca esse isolante térmico aí, esse isolante elétrico em volta aí, como se encapasse o fio, como se eu estivesse passando uma fita nele, sabe? Uma fita isolante nele. Só que no caso a fita isolante é lipídio, com um pouco de proteína também. Além disso, tem função estrutural aí, coloquei membrana plasmática. Vamos lembrar? Membrana plasmática formada por quê? Por fosfolipídios. Ou seja, tem lipídio aí formando essa membrana plasmática, né? A gente vai ver daqui a pouco na aula. E por fim, a gente tem a função endócrina dos lipídios, porque os hormônios, né, que é o que é regulado pelo sistema endócrino, ele é feito de lipídios. Então, é bem importante, né, para a função endócrina também do nosso corpo. Enfim, os lipídios têm vários tipos diferentes, né? Vamos estudar aí um pouquinho de cada grupo, dos grupos mais importantes, né? O primeiro, mais comum, são os glicídios. Lembra que eu falei lá que no primeiro slide, né? Que o éster pode ser formado por ácido graxo mais glicerol, mais álcool, né? Que geralmente é glicerol. Então, quando eu tenho um ácido graxo mais glicerol, eu tenho o quê? Eu tenho um glicídio, tá bom? Então, glicídio de glicerol mesmo, tá? E aí, eu tenho dois grandes representantes dos glicídios, que são os óleos e as gorduras. Mas esse deve estar pensando, mas não é tudo a mesma coisa? Óleo e gordura é só sinônimo? Quase. Qual é a diferença entre um e outro? É a origem. Um tem origem vegetal, o outro tem origem animal, tá bom? Então, olha aí, a gente tem, por exemplo, os óleos. Só lembrar aí, óleo de soja, óleo de canola, tá? Então, vem de origem vegetal. E as gorduras? A gente tem gordura de porco, gordura de boi, né? Então, vem de origem animal. E aí, vamos ver um pouquinho da química desses óleos e gorduras. Os óleos, eles são compostos por ligações duplas. Na cadeia carbônica, na cadeia principal, tem algumas ligações duplas ali, ou várias ligações duplas, tá? No meio dessa cadeia toda, da cadeia carbônica dele. Quando tem dupla ligação ou tripla ligação, na cadeia principal, a gente chama essa cadeia de insaturada, tá bom? E aí, essa cadeia insaturada, ela pode ter duas conformações. Pode ser cis ou ser trans. O que é isso? O que é ser cis ou trans? Cis é quando os átomos estão alinhados na mesma posição. Por exemplo, eu tenho carbono, 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 carbono na minha cadeia carbônica, né? Aí, em cima, eu vou ter hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá vendo que tá tudo em cima? Então, tá tudo igualzinho, não tá? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, esses hidrogênios que estão na mesma linha ali, ó, alinhados, juntinhos, a conformação dessa molécula é cis. Agora, pensa aqui comigo, a gente tem uma cadeia carbônica, né? Eu tenho aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Tá vendo? Um para cima, outro para baixo. Tá vendo que tá invertido aqui, olha?
Então, a gente chama isso de trans. Então, essa cadeia é trans, ela pode ser cis ou trans, tá bom? E aí, tem essas duas conformações, e além disso, a gente tem nas gorduras, né? E gorduras são ligações simples. Então, na cadeia ali, ó, principal de carbonos, a gente só tem ligação simples, é tudo simples, tá? E aí, eu coloquei de vermelhinho aí um perigo, né? Por quê? Porque essas gorduras saturadas, que são só ligações simples, né? Elas são muito perigosas para a nossa saúde quando em excesso. Da mesma maneira, os óleos insaturados trans. Os trans e os saturados são muito perigosos quando eles estão em excesso no nosso corpo. Então, por isso que fala assim, não vou comer margarina porque tem muita gordura trans. É bom evitar mesmo, porque tem muita gordura trans, isso faz mal para o nosso corpo. Ou, gordura de porco em excesso faz mal. Certíssimo, porque, né, a gordura de origem animal, ela é saturada, né, então, assim, bem ruim para o nosso corpo quando está em excesso. Então, você pensa assim, mas o pessoal da roça lá só vivia comendo em gordura de porco, que ninguém nunca passou mal, nunca teve problema no coração, nem nada. Beleza, mas a gente tem que lembrar, tipo assim, esse pessoal da roça geralmente trabalha o dia inteiro, né? Se a gente ficar comendo gordura de porco e ficar deitado na cama vendo Netflix, vai ter muito problema, vai morrer 25 anos com um ataque no coração, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gordura, tá? E aí embaixo eu coloquei a formação do triglicerol, que é um tipo de glicerídeo, né? Ele é uma junção de 3 ácidos graxos com o glicerol, por isso triglicerídeo, tá? E libera aí 3 águas, né? Uma hidroxila de cada ácido graxo, tá bom? Vamos para o nosso segundo grupo, que são cerídeos de cera, isso aí mesmo. Qual que é a composição química deles? Eles são compostos de ácidos gráficos e álcool, não é necessariamente o glicerol, igual no outro. Só que qual é a diferença dele? Ele tem o álcool e o ácido gráfico, ele tem a cadeia muito longa. Lembra aquele R que eu falei? Tipo assim, ele é gigantesco no caso do cerídeo, sabe? E como ele é gigantesco, lembra que eu falei, tipo assim, o R, a cadeia carbônica, ele é apolar? Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é esse composto, você concorda? Porque vai ter mais parte apolar. E aí ele vai interagir muito, 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 muito ruim com a água, não é? Ele vai ser super hidrofóbico. Então, por essa característica química dele, ele é usado como impermeabilizante, tá bom? E aí a gente tem alguns exemplos, assim, pensa numa folha de uma árvore de um lugar bem quente, assim, tipo do cerrado brasileiro. Essas folhas, elas são cobertas por uma espécie de cera nela, sabe? Que é para proteger essa folha de evaporar, né? Para ela não evaporar, não perder água para o meio ambiente. E aí a gente tem também no nosso corpo, por exemplo, quando a pessoa fala assim, nossa, tô com a pele muito oleosa. Porque o quê? Cheio de cera, que é para evitar a gente transpirar também, tá bom? E além disso, a gente tem a cera do ouvido, que é esse mesmo lipídio aí do cerídeo, tá? Só que nesse caso não é para evitar a transpiração, né? Obviamente, é para proteger mesmo. Então tem essa questão da impermeabilização, mas também da proteção, no caso da cera de ouvido. Vamos aí para o próximo, que são os esteroides. Quando fala de esteroide, a gente já pensa logo nos anabolizantes, nas bombas, né? Do povo lá malhado da academia. Enfim, o que são esses esteroides, quimicamente falando? Esses esteroides, né? São lipídios normais, ésteres lá, só que um detalhe, eles não têm ácido gráfico na sua composição. Lembra que eu falei lá no começo, assim, a maior parte tem ácido gráfico, mas não é todo mundo? Aí tá a exceção. Esteroides não têm ácido gráfico, tá bom? Coloquei uma imagem química de um esteroide, no caso é o colesterol, tá? Esse esteroide aí, tudo bonitinho. E vocês podem ver que ele também tem essa cadeia carbônica, né? Tem muito carbono aí, tá vendo? Só tem um oxigênio ali embaixo na hidroxila. Então, tipo assim, super apolar também, né, gente? E, como eu já dei um spoiler, né? Qual que é o nosso principal esteroide? É o colesterol. E por que ele é tão importante assim? Porque, além de vários problemas que ele pode trazer no nosso corpo, né? Com a questão do colesterol alto, entupimento de veias, etc. Ele também é o precursor de várias coisas. Por exemplo, entre essas coisas, né? São os hormônios sexuais, por exemplo, a testosterona nos homens, a progesterona e o estrógeno nas mulheres, e também dos sais e ácidos biliares, tá? Então, ele vai ser precursor de várias coisas, também de algumas vitaminas, vitamina D,
Ele vai gerar muitas coisas, ele tem grande potencial no nosso corpo, né? Muito importante por causa disso. Apesar dessa questão toda das bombas e dos problemas que eles trazem, né? Continuando, a gente tem os lipídios simples. Quais são esses lipídios simples? São as lipoproteínas. O nome já dá um grande spoiler, né, do que é lipídio com proteína, a fórmula química deles. E a gente tem duas lipoproteínas que são super discutidas. Gente, quase toda prova de vestibular tem isso. Então, presta atenção nisso daqui, que é bem importante. Que são o LDL e o HDL, que são conhecidos também como colesterol bom e colesterol ruim, né? Não é bem isso, né? Porque colesterol a gente já viu no slide passado, e isso é outra coisa, são lipoproteínas, né? E o que o pessoal associa a lipoproteína com essas lipoproteínas com o colesterol? Porque qual é a função delas? Carregar colesterol para lá e para cá. A função delas é ficar, entre outras coisinhas, né? É ficar carregando colesterol. Só que por que a gente chama um de colesterol bom e outro de colesterol ruim? Vamos lá. Eu coloquei aí na imagem, né? Tem o fígado e uma veia aqui, entupidinha, né? Então, quando a gente come, a gente ingere a comida, vai lá tudo pro trato gastrointestinal, né? Separa os nutrientes e tal. E os lipídios, eles não podem ficar em excesso no nosso fígado. O fígado não é para ter lipídio, tá? Só que aí acontece quando você exagera naquela feijoada de domingo, naquela macarronada com frango, né? O que acontece? Você fica cheio de gordura. Aí o corpo fala assim, não aguenta, vou jogar isso aqui pro fígado. Só que no fígado a gente tem o LDL. Aí o LDL tá lá vigiando o fígado e fala assim, opa, esse colesterol não devia estar aqui não, isso aqui está em excesso. O que ele faz? Ele tira o colesterol dele e joga para a corrente sanguínea. Só que o que acontece com o colesterol na corrente sanguínea? Ele adere nas paredes, ele junta lá, e junta um colesterol aqui, aí vem outro, puxa aqui, aí vem outro, puxa, fica formando essa montanha, entope as veias, e pode chegar um ponto que vai impedir o sangue de passar por lá, e aí você pode ter um ataque cardíaco ou outras coisas, né? E aí isso é muito, muito ruim. Por isso o pessoal fala assim, nossa, HDL dá entupimento de veias, né? É o colesterol mau. Não é bem isso, né? E aí a gente tem em contrapartida o colesterol bom, que é o HDL, que ele faz o quê? Ele tá lá na corrente sanguínea, ele vê lá esse trem amarelo aí nas veias. Ele fala o quê? Tá errado isso aqui. O que ele vai lá e faz? Ele pega esse colesterol e joga pro fígado. Ele fala assim, você que dê conta, você que lute. E aí ele vai lá e fica pegando e jogando no fígado, pegando e jogando no fígado. Então, fica fazendo essa regulação, tá? Um tira do fígado e joga na veia, outro tira da veia e joga no fígado, tá? Então, isso faz uma regulação. Por isso que o pessoal fala assim, tem que ter um nível bom de HDL, tem que ter um nível baixo de LDL por causa disso. Eles não são exatamente colesteróis, mas ele faz esse transporte do colesterol. E aí, para lembrar quem é o bom e quem é o ruim, tem um macete. O LDL, a gente pode pegar as iniciais dele e fazer a seguinte frase assim, logo Deus leva, né? Porque ele joga lá o colesterol para os nossos vasos sanguíneos, né? Isso é péssimo e pode até acabar matando a pessoa. E aí, só lembrar assim, o colesterol ruim é o logo Deus leva, o LDL, beleza? Então, vamos passando aí. Por último, nós temos os lipídios complexos, que são vários, tá, gente? Mas eu peguei só um aqui porque é o mais importante e o que vai ser abordado também na parte de citologia, que é o fosfolipídio. Novamente, o nome já dá um grande spoiler, né? Graças a Deus. O que são fosfolipídios? São lipídios ligados a um grupo fosfato. Então, eu coloquei essa imagem grandona aí de um fosfolipídio. Tá vendo que ele tem essa cabeça avermelhada? A gente chama isso daí de cabeça hidrofílica ou cabeça polar. Então, o que tem nessa cabeça? A parte polar, tá? Então, o grupo fosfato, que é um grupo super, super, super polar. E aqui também tem um glicerol, tá vendo aí? Porque o glicerol, lembra que eu falei? Tipo assim, mas o lipídio tem aquela pequena partezinha que é polar? Ele fica aí junto na cabeça polar, tá vendo? Então, todos os oxigênios estão aí fazendo, né? Essa parte do lipídio polar fica em cima. E embaixo fica só os radicais lá que eu falei, que são aquelas cadeias grandes, apolares, né? Hidrofóbicas. Então, a gente tem essa cauda hidrofóbica e a cabeça hidrofílica, tá bom? E eu coloquei aqui do lado a membrana plasmática para a gente ver como que se organiza. Tá vendo? Fica um do ladinho do outro, assim. E qual é a formação dele? Tem uma dupla camada, né? Só que essa camada está espelhada, tá uma para baixo, assim, olha, né? E formando
junto aqui. Em cima e embaixo, aqui nas laterais, a gente tem essa parte branquinha aí, que são as cabeças hidrofílicas, né? E no meio a gente tem a cauda hidrofóbica, tá vendo? Que são em amarelinhos aí. Agora eu vou passar o mapa mental para a gente recapitular tudo que a gente aprendeu nessa aula. Então, vamos lá. Lipídios. Lipídios são o quê? São moléculas orgânicas que têm um grupo funcional éster. E esse grupo funcional, ele tem uma parte muito, muito, muito grande, que é apolar. E se essa parte grande é apolar, a gente pode falar que a molécula inteira é apolar, tá? E se ela é apolar, ela não interage muito bem com a água, logo ela é hidrofóbica. Aí eu coloquei uma imagem de um triglicerol, que a gente até viu ele lá atrás. Então, olha aí, tá vendo? Tem essas caudinhas aí, são essas partes, essas caudas apolares, tá? Então, isso tudo não interage com a água, é tudo hidrofóbico. E quais são as funções dos lipídios? Primeiro, função de reserva energética, depois isolante térmico e elétrico, também tem função estrutural, por causa da membrana plasmática, e endócrino, por causa dos hormônios. Lipídios têm vários tipos diferentes. O primeiro são os glicídios. O que são glicídios? São ácidos graxos juntos com glicerol, tá? O álcool, no caso, tem que ser obrigatoriamente o glicerol. Como, por exemplo, aí em cima está o triglicerol. Que são 3 ácidos graxos ligados a um álcool glicerol. Os 2 maiores representantes desse grupo são os óleos, que têm origem vegetal, e a gordura, que tem origem animal. No caso, eu coloquei o óleo aí. A gente tem um segundo tipo, que são os cerídeos. Cerídeos também são junções de álcools com ácido graxo, só que a diferença é que tanto o álcool quanto o ácido graxo são gigantescos, as cadeias dele. Então, isso torna eles muito apolares. Como eles são apolares, a gente fala que eles têm função impermeabilizante. E aí, a gente tem as ceras, como, por exemplo, a cera de carnaúba, né? Que fica em volta aí da maçã, que deixa ela brilhosa, bonitinha e duradoura. A gente tem também os esteroides. O que são esteroides? São lipídios sem ácidos graxos. Qual é o principal esteroide? É o colesterol. Por que ele é importante? Porque ele é o precursor de várias coisas, né? Ele tem um grande potencial no nosso corpo. Uma dessas coisas que ele origina são os hormônios sexuais. Depois a gente tem os lipídios simples, que são as lipoproteínas, e a gente tem principalmente o HDL e o LDL. O HDL a gente tem como, entre aspas, o colesterol bom, e o LDL, o colesterol ruim, que a gente pode lembrar dele, só lembrando por logo Deus leva. E, por fim, nós temos os lipídios complexos, que são os fosfolipídios. E eles formam a membrana plasmática, que está aí com essa organização de bicamada fosfolipídica. Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito e a gente espera vocês para a próxima aula de bioquímica.